Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso. Hoje nós vamos conhecer um pouco o trabalho do Serpro, uma empresa de soluções de inteligência em TI do governo federal e que é considerada uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo. E para contar um pouco dessa história, eu recebo o Caio Mário Paes de Andrade, ele é presidente do Serpro. Caio, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Prazer, muito bom estar aqui com você, Daniel. Empresário de Sucesso, um programa tão importante, né? Queria saudar todos os telespectadores que estão nos ouvindo, que estejam todos bem em casa, saudáveis e que a gente possa falar aqui um pouco dessa empresa que tanto orgulha aqui o Brasil. Com certeza. Você que não sabe, o Serpro é a empresa de TI do governo federal que oferece inteligência para a transformação digital do país. Caio, para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que você contasse para o público de casa o que o Serpro está fazendo para promover a transformação digital no país e quais são os projetos que estão em andamento. Vou falar um pouquinho do Serpro para localizar, aterrissar um pouco aí. O Serpro é uma empresa que tem 9 mil funcionários, é uma empresa de faturamento de 3,6 bi de reais, né? Ano passado deu um lucro de 487 milhões e é uma empresa que tem 55 anos. Foi fundada em 1964, justamente para fazer o processamento dos dados da Receita Federal. E, a partir daí, com a informatização, né, do país e com a transformação que as coisas foram... com a transformação que foi acontecendo, o Serpro foi se modernizando e foi se tornando cada vez mais uma empresa de tecnologia mesmo. E quando nós chegamos ao Serpro, o Serpro vinha de alguns anos, né, de dificuldades e a presidente anterior, a Glória Guimarães, já tinha conseguido fazer uma virada na empresa, a empresa já estava indo, né, razoavelmente bem e eu acho que nós pegamos ela num momento de inflexão muito bom e agora podemos, né, olhar para o futuro. Eu fui convidado para trabalhar no governo federal pelo ministro Paulo Guedes e pelo secretário de Gestão de Desburocratização e Governo Digital, Paulo Ebel, e o Salim Matar também me convidou para trabalhar. E quando nós olhamos, né, o panorama do Brasil digital, nós entendemos que essas duas empresas, tanto o Serpro quanto o Dataprev, que é uma outra empresa também muito grande, muito importante do Brasil, essas duas empresas seriam pilares da transformação digital que nós precisávamos fazer. A transformação digital é um processo que está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo nas empresas e tem que acontecer também no governo. Os governos estão fazendo transformação digital. Basicamente, a transformação digital ela olha para processos existentes, ela pega esses processos e faz uma reengenharia desses processos e aplica instrumentos digitais para que ele fique mais eficiente, mais rápido, mais rastreável, mais transparente. E para o governo, o grande ponto de fazer uma transformação digital é melhorar a qualidade do que você imputa no sistema, a qualidade do que você introduz em um sistema. Então, para você ter bom output, a regra é bom input, bom output. Não tem como você ter bom output se você tem mau input. Não tem jeito. Então, você precisa da boa informação entrando para você conseguir processar o dado bem, né, criar política pública. Exatamente. Você foi para o ponto aí agora. É exatamente isso. Então, quando você consegue captar bons dados, você consegue colocar esses bancos de dados, né, a serviço do governo, fazer o cruzamento desses bancos de dados e trazer evidências, são evidências do que aconteceu no passado, que servem para você tomar decisões de política pública sobre como fazer no futuro. E isso é a transformação digital do Estado. E é isso que vai transformar a sociedade a partir de um Estado que a gente sabe que é pesado, que é um Estado que, como diz o nosso presidente, né, ele diz, tem que tirar o Estado do cangote, né, do cidadão. E é isso, tirar o Estado do cangote do cidadão é fazer a transformação digital. Porque assim a gente vai ter muito mais facilidade de, ao capturar os dados, fazer o cruzamento dos dados,
gerar evidências do que estava acontecendo e tomar melhores decisões, que foi, né, é o que a gente pretende com essa transformação. Perfeito. Gostaria que você falasse um pouquinho, Caio, o que o Serpro tem feito para impulsionar o mercado produtivo no Brasil, o empreendedorismo, oferecendo essas soluções tecnológicas para quem quer fazer a diferença aqui no Brasil. Tá bom. O Serpro, vamos lá, você vê o tamanho do Serpro e o que ele faz, né? O Serpro processa todo o imposto de renda do Brasil, pessoa física e pessoa jurídica. O e-social inteiro dentro do Serpro. Notas fiscais eletrônicas, todas do Brasil passam pelo Serpro. Todas as transações de comércio exterior, importação e exportação acontecem no Serpro. Todas as carteiras de motorista, todos os documentos de veículos, o repasse de dinheiro do governo federal para governos estaduais e para governos municipais, o pagamento do funcionalismo público federal. Então, é uma infinidade de coisas que o Serpro faz que permite ao Serpro estar no centro dessa transformação que está acontecendo. Ao fazer isso, nós, obviamente, captamos bancos de dados que são muito preciosos e muito bem guardados, né? E esses bancos de dados, eles podem ser usados para consultas. O Serpro não permite, o governo não permite que haja consulta ao que a gente chama de dado atômico. Não vai no dado atômico. Mas nós transformamos esses dados que temos em determinadas informações através de algumas consultas, outros são batimentos, outros são APIs direto. E isso que a gente faz, nós conseguimos prover informações que são valiosas. E, por isso, o Serpro cobra, porque o Serpro, apesar de ser uma empresa 100% pertencente à União, o Serpro é uma empresa. Ela também tem atuação no mercado. Nós hoje temos 20% do nosso faturamento oriundo do mercado, onde a gente entrega para o mercado, né, oferece ao mercado determinadas informações já elaboradas pelo Serpro, e essas informações servem para, primeiro, desonerar alguns, né, contratos que o governo federal tem com o Serpro. Segundo, fazem a cadeia produtiva ficar muito mais rápida e muito mais eficiente. E terceiro, fazem o Serpro ter uma atuação de empresa de fato e não somente do que prestar serviço somente para o Estado, o que é muito saudável para a companhia. Em relação a isso que você acabou de comentar, essa composição de serviços que são oferecidos, então 80% dos clientes do Serpro são órgãos do governo. 80% do faturamento, Daniel. São órgãos do governo. Tem empresas 7 mil que contratam, clientes. Empresas do governo que contratam o Serpro. E 20% mercado privado. Há planejamento de alterar essa composição? O que nós gostaríamos, e para ver a gestão ficando melhor ainda, é que nós ampliássemos a nossa atuação no mercado privado. Eu costumo dizer que nós temos que crescer um determinado, né, número no setor público, porque no setor público o governo está fazendo contingência, ele está economizando mais. Então eu estou recebendo menos do setor público. Mas eu estou conquistando novas contas do setor público, o que faz com que o Serpro no setor público continue ainda crescendo. Vamos crescer esse ano um pouquinho. Mas o grande crescimento é no setor privado. E sem, obviamente, ocupar espaço de outros no setor privado, né? O que a gente quer é prestar um serviço que seja um serviço de consultas, um serviço de plataforma. Se fala muito hoje em dia, e nós estamos em busca disso, que é fazer o governo como plataforma. O governo é um facilitador de negócios. Então, isso vai totalmente de encontro, assim, batendo na burocracia, sabe? Nós temos convicção de que a transformação digital é que vai fazer a eliminação da burocracia. Informações importantes trazidas pelo Caio Mário Paes de Andrade. Ele é presidente do Serpro. Caio, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tema de grande relevância para toda a sociedade. Quais são as iniciativas que o Serpro tem tomado para ajudar tanto as empresas do governo, órgãos públicos, quanto também
o mercado privado, as empresas privadas, para se adequarem a essa nova lei? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma consequência desse novo mundo onde a gente vive, né? Nós vivemos num mundo onde aqui do seu lado existe um ser que a gente não vê, que é o seu ser composto dos dados que você produz o tempo todo. Você, obviamente, ao produzir dados, ao fazer uso de todas essas ferramentas, você está mostrando uma boa parte do seu comportamento. E, então, isso são elementos rastreáveis. E para proteger o cidadão e para proteger os negócios e para proteger a sociedade como um todo, na Europa se fez a GDPR, né, General Data Protection Regulation, e no Brasil nós fizemos LGPD. Então, os outros países estão também caminhando e tentando encontrar a melhor maneira para que suas sociedades, suas economias lidem com esse fato dos dados serem tão importantes. Ao perceber isso, logo que entramos no SERPRO, o SERPRO nós temos um projeto lá dentro que a gente chama de Fortaleza Digital, que é para justamente fortificar ainda mais o papel do SERPRO como guardião dos dados, do poder público e de uma boa parcela da sociedade. O que é fortalecer? É criar os mecanismos de defesa que nós já tínhamos, né? O SERPRO é uma empresa que é conhecida pelo nível de segurança, para fortalecer, mas também para começar a entender, e já começamos e já conseguimos, né? Entender como que esse conhecimento que o SERPRO tem, que ele desenvolveu ao longo dos anos, sendo desde sempre LGPD, o SERPRO sempre foi, né, compliance com LGPD, como é que esse nosso conhecimento pode ser oferecido tanto para o Estado, para o governo, tanto quanto para a sociedade, as empresas. Então, existe um conjunto, né, um conjunto de serviços e produtos que são oriundos da necessidade, né, colocados na LGPD. Esses produtos e esses serviços, nós fizemos uma suíte de produtos e serviços e estamos oferecendo, já começamos a oferecer, o SERPRO LGPD. Se você fizer LGPD hoje no Google, a primeira autoridade LGPD é o SERPRO. Nós fizemos um trabalho justamente para poder oferecer uma plataforma. Nós queremos que na nossa plataforma de LGPD se pluguem empresas, escritórios de advocacia, o próprio governo, os entes de governo, né, as autarquias, porque todo mundo vai precisar de LGPD, porque as punições são severas, né, punições são severas, e a lei é cheia de... Ela ainda não está, né, em vigor. Deve em breve, muito em breve ser colocado em vigor. Está sendo formada a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ajudar a descer mais no que a lei estabeleceu. Chegar na ponta, né? Chegar na ponta, explicar melhor algumas coisas que a lei estabeleceu, fazer o trabalho de agência, né, regular, né? Mas certamente nós vamos viver um mundo diferente. O cuidado com os dados vai ser muito maior daqui para frente. Legal, Caio. Vamos falar um pouquinho de pandemia, situação difícil, situação complicada. Eu tenho visto muitas empresas, os executivos, os trabalhadores, todos se adaptando para tentar dar conta das demandas do dia a dia, mas também respeitando as orientações das autoridades de saúde. Conta para a gente o que o SERPRO fez no momento da pandemia e como vocês têm feito para tocar o dia a dia da empresa juntamente com os clientes, com os parceiros. A população do SERPRO, as 9.000 pessoas que eu te falei aqui, né, que trabalham no SERPRO, aproximadamente 40% está acima de 60 anos. É um número considerável. É um número importante. Então, ciente disso, eu que peguei a Covid logo no começo, graças a Deus foi tudo bem, né? Logo no dia 16, 17 de março, nós pedimos e colocamos as pessoas para casa. E as pessoas foram para casa, um trabalho hercúleo de fazer 7.500 VPNs da noite para o dia.
E nós conseguimos enfrentar isso aí. O time do Serpro é muito bom, sabe, Daniel? O time do Serpro é de primeira categoria. Tem gente lá, assim, espetacular de trabalho. Como em toda organização, você tem uma parte que não é, né, não é tão produtiva, o pessoal ali do meio que, né, toca para frente, mas você tem os outstandings, né? Pessoas de primeira linha. E esses trabalhar aqui, em qualquer companhia do mundo. Mas qualquer companhia do mundo, gente de primeiríssima qualidade. Eu gostaria que os outros também acompanhassem esses, mas né, as pessoas têm suas, né, cada um tem o seu jeito de ser. Então, fomos para casa, porque naquele momento eu já imaginava, eu com a diretoria, nós imaginávamos que o governo ia precisar de nós. Então, o Serpro se colocou de prontidão, começou a trabalhar muito, tanto quanto, eu diria até talvez mais do que estava trabalhando, mais, eu digo, do ponto de vista de qualidade, né? Com mais atenção, porque sabe quão importante é poder dar dados precisos para que quem toma decisões, né, vá para o lugar certo. E nós fomos, né, quando o Ministério da Economia reagiu e preparou, junto com o presidente, o auxílio emergencial, foi ali, foi Caixa Econômica Federal, foi Dataprev, foi o Serpro, né, que juntos conseguiram fazer isso aí acontecer. Foi uma operação, assim, uma operação de guerra. E rápida, né? Muito pontual, assim, aconteceu. Eu fico até triste, às vezes, porque a gente fica olhando e as pessoas falando, porque errou aqui, pagou X mil a mais, mas ninguém fala que nós conseguimos botar de pé um programa que não é simples de colocar de pé. É muito difícil e foi colocado em tempo recorde e está funcionando muito bem. A verdade é que está funcionando muito bem. Conseguiu identificar milhões de invisíveis. Milhões de invisíveis que foram trazidos e nós encaramos e foi um trabalho assim espetacular. As equipes estão de parabéns. Todo mundo, a Secretaria do Governo Digital também trabalhou muito bem nisso aí. Então, a parte digital do governo, e aí a Caixa Econômica também, né? A Caixa, né, mandou muito bem, continua, porque é uma operação grande, uma operação de guerra. Então, às vezes a gente escolhe olhar sempre para o lado que não está indo, né, as filas. Mas as filas são impossíveis de controlar. Você tem que simplesmente encarar os fatos e dizer, o aplicativo está funcionando bem, pagou milhões sem colocar na fila. Então, é a parte de olhar também para o que foi feito, né? Eu tenho muito orgulho de ter participado disso e dos times que participaram disso e que fizeram acontecer esse pagamento, entre outras coisas, né? A parte de crédito também, né? Que o BNDES fez, está fazendo, junto com o Banco do Brasil. Então, o trabalho, me parece que nessa parte, na economia, nós reagimos de forma organizada e reagimos bem. Fizemos o que nós conseguiríamos. E espero que o ministro esteja certo, que o presidente esteja certo e que nós tenhamos uma recuperação aí, se não vierem ver, que venha em Nike, mas que ela venha, né? Que ela venha para poder fazer o que a gente precisa para a população brasileira ficar melhor, né? Com certeza. Eu me lembro, inclusive, essas novidades tecnológicas que chegam para ajudar, para melhorar, para tornar o dia a dia do cidadão mais eficiente. E eu me lembro até uma reportagem que eu vi, eu não me lembro exatamente em qual emissora, mas que tratava da prova de vida do INSS, que hoje em dia é feita, inclusive, de maneira digital. Uma novidade, inclusive, do Serpro, né? Um pedaço no Serpro. De novo, um trabalho que tem muitas coisas que estavam programadas há bastante tempo no governo federal e que nós estamos conseguindo tirar. Não é nem do papel, é da mesa, da discussão, porque todo mundo tem uma opinião. Não, vamos fazer, vamos colocar no ar. A prova de vida do INSS é uma delas, que ajuda as pessoas, o senhor velhinho que tem que sair da casa dele lá no interior para ir numa agência do INSS para mostrar que está vivo. Então, isso a gente conseguiu, um esforço, de novo, você tem aí o INSS, né? Você tem aí a Dataprev, você tem aí o Serpro, todo mundo junto fazendo um produto que orgulha os brasileiros. Legal. A verdade é essa, vai orgulhar. Porque o Brasil precisa fazer a transformação digital. A transformação digital é o que vai fazer o Brasil vencer o atraso. O Brasil está atrasado em muitas coisas. A transformação digital ela ajuda a fazer, a ultrapassar isso. O que a gente faz virar digital
nunca mais volta para trás. É uma coisa que é caminho só de ida, né? Virou digital, nunca mais alguém vai dizer, ô Daniel, vamos voltar a fazer aquele formulário aí em papel. Você nunca viu isso. Com certeza e não vai ver. Então, foi para o aplicativo, é a prova de vida do INSS, é o CPF digital, é o GovBR. Quando nós chegamos no governo, o GovBR tinha 2,2 milhões de usuários. Hoje tem 78 milhões de usuários. Uau! Tá certo? De assinantes. É a conta do cidadão. O GovBR, o portal de governo, ele vai ser o maior portal de governo do mundo até o meio do ano que vem. Ele cresceu exponencialmente. Se você começar a entrar, você vai ver que ele já está fazendo a cara dele de portal do governo. A gente está muito orgulhoso desse trabalho. Então, temos que apostar na transformação digital. A transformação digital vencerá a burocracia. A transformação digital trará mais eficiência. A transformação digital, ela fica muito mais, tudo fica muito mais rastreável, fica muito mais transparente, fica muito mais simples de fazer aquilo que a gente falou, né? Se eu faço a transformação digital, eu consigo bons insumos para poder processar, para poder ver as evidências e tomar a melhor decisão de política pública. Você vai ver, o Congresso vai querer, o Senado vai querer, as instituições públicas vão querer, porque eu estou lá em Brasília, eu venho do mercado privado e eu sou empreendedor, né? Totalmente diferente. Eu nunca tinha ido a Brasília. Fui a Brasília já para assumir esse desafio. O ministro me convenceu, eu fui. E esse desafio que a gente tem aí pela frente de realmente fazer o governo ser uma plataforma de APIs para que o setor privado possa se misturar com o governo e aí a gente vai ter mais eficiência no país. Acho que essa é uma mensagem da transformação digital. Com certeza. Agora, Caio, nós estamos chegando próximos ao final da entrevista, mas eu acho importante você destacar para o público que acompanha o nosso programa, que vem por aí. Vamos falar um pouquinho de futuro. Quais são os projetos que o SERPRO vai realizar ou está realizando, que muito em breve os brasileiros, sejam eles ligados às organizações públicas ou privadas, poderão ter acesso a médio e longo prazo? Olha, os principais... o SERPRO tem muito contato e muita proximidade com o setor bancário, o setor de crédito, o setor de consultas de crédito. Então, um dos projetos mais importantes que a gente tem, talvez o mais importante, porque tem vários, mas eu vou me ater a esse aqui. Né? Podia te falar, por exemplo, do novo projeto chama Embarque Fácil, que é feito com o Ministério da Infraestrutura, e você vai fazer o seu check-in e o seu check-in vai te levar para a tua poltrona do avião, sem você precisar passar mais por aquelas etapas que hoje você passa. Bacana. Poxa. Chegou no aeroporto, entrou, ninguém te pergunta mais nada, você entrou na sua poltrona. Então, isso é bom, a segurança aumenta muito, né, nos aeroportos. Então, esse é um exemplo de um projeto, já está rodando em Florianópolis e vai rodar em Brasília daqui a pouco. O aeroporto de Brasília, a gente está num acordo com eles. Mas diversos outros. Mas eu vou me ater talvez ao principal, que é a identidade digital do cidadão. O cidadão ter uma identidade única que vai fazer com que ele seja reconhecido. Ele vai continuar tendo os documentos todos dele, vários documentos serão digitais, mas um desses documentos que nós estamos elaborando, e é um conjunto, na verdade, acaba sendo um conjunto, né, de documentos. Em vez de usar várias carteiras, você CPF, tem você tem uma, você coloca, está tudo ali, e isso faz com que você melhore exponencialmente toda a parte, por exemplo, de crédito, para você chegar até no microcrédito, se necessário, porque conhecer as pessoas num país continental como o Brasil é um desafio. E através da identidade digital nós vamos conhecer cada pessoa e fazer o trabalho de fazer um governo, um Estado, um cidadão. O cidadão não precisa mais ter 25, 30 lugares quando ele vai
a um lugar, ali ele resolve todo o assunto que ele tem com o governo. Eu posso fazer uma série de comunicações do cidadão, né, para mim e vice-versa. Para mim, que eu estou falando do Estado, né? Sim. E vice-versa. Então, é uma linha muito moderna. Os países, o Brasil está entre os 20 países melhores nessa coisa hoje de transformação digital. Mas quando nós fizermos a identidade digital, nós vamos melhorar muito. Você pega a Dinamarca, por exemplo, as pessoas, eu não vou falar da Estônia, porque todo mundo fala da Estônia, né? Mas eu vou falar da Dinamarca, que apesar de ser um país muito menor que o Brasil, é um país que começou uma transformação digital há 15 anos atrás, está na nossa frente. Aliás, nós trabalhamos com eles para entender o que eles fazem. E essa parte da identidade digital, o número único do cidadão, é muito importante. Vai sair. Muitas novidades, muitas coisas boas vêm por aí, então. Com certeza absoluta, né? Eu estou muito entusiasmado. Que legal. Caio, muito obrigado por sua entrevista. Gostei muito do bate-papo. Volte mais vezes ao Empresários de Sucesso e desejo mais sorte e mais sucesso em suas empreitadas. Muito obrigado. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui falando para a sua audiência. Queria deixar uma mensagem para dentro, né, do Serpro, que é o carinho dessas pessoas e uma empresa impressionante. Eu sempre costumo falar, né, o Serpro tem tudo para ser a Embraer dos dados, né? Com certeza. A Embraer, né? Então, é uma visão de futuro para a empresa. Estou muito orgulhoso de estar servindo e sabendo servir no meu país. Recomendo a todos os empresários, a todos os empreendedores, se puderem, vão. Se puderem, passe um tempo se dedicando. O Brasil precisa, nós não podemos deixar Brasília isolada. Nós temos que puxar Brasília para perto do Brasil. E a única maneira de fazer isso é a gente chegar lá, porque eles não vão, Brasília não vai vir para cá. Então, tá certo. A gente vai lá. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. E até a próxima. Até a próxima, obrigado. Eu conversei com Caio Mário Paz de Andrade, ele é presidente do Serpro, empresa de soluções de inteligência em TI do governo federal, que é considerada uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo. Empresários de Sucesso fica por aqui. Até a próxima!